E agora vamos falar de um assunto polêmico que nós já falamos sobre isso aqui no jornal na semana passada, que é o projeto de lei do vereador pastor Júlio Zanini, que proíbe a presença de crianças e adolescentes menores de idade na Parada da Diversidade em Catanduva. O projeto ele ainda nem entrou em pauta, ainda não foi discutido, só apresentado na Câmara, mas já está dando o que falar. É um projeto polêmico e nós, inclusive, na semana passada, abrimos o espaço aqui do jornal para que o autor do projeto viesse explicar o que diz a proposta e também ouvir todas as pessoas envolvidas no evento, tanto na parada, né, da diversidade, assim também como o pessoal do Conselho LGBT de Catanduva, que emitiu uma nota de repúdio ao vereador, assim também como a Comissão da Diversidade da OAB de Catanduva, que também emitiu uma nota de repúdio, né, para que todos pudessem, então, ter a oportunidade de defender o seu ponto de vista e discutir sobre esse assunto que trata sobre a presença da criança e adolescente no evento. Mas somente o vereador, pastor Júlio Zanini, se pronunciou sobre isso e aceitou vir falar sobre o assunto. Então, vamos receber o vereador e também a nossa comentarista Renata Marques, que já estão aqui no estúdio. Sejam bem-vindos. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Tudo bem com vocês? Boa noite, Natália. Boa noite, Júlio. E boa noite a todos que nos acompanham. Bom, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que esse momento é o momento da gente expor nossas ideias, defender aquilo que nós acreditamos. Mas é isso, é um projeto polêmico, mas necessário, porque existe uma parte da sociedade que quer discutir isso. E discutir de uma forma saudável, de uma forma correta. Não é porque eu discordo de algumas ideias ou uma questão ideológica de um lado ou de outro, mas a gente quer discutir esse assunto. Eu acho que as pessoas que me levaram até esse cargo público, elas gritam e elas me cobram. Nós queremos que você vai legislar com esses temas aí que nós te elegemos para isso. Isso, exatamente, é o que eu ia falar. Você levantou essas bandeiras na sua campanha política e você defende, né, questões aí da família, do cristão. Eu acho que faz parte. Então, você traz o seu ponto de vista e, assim como eu falei, a gente também convidou as pessoas envolvidas nesse evento para que todos tragam o seu ponto de vista, debatam esse assunto que é importante, né, Renata? A gente abriu aqui o espaço, porém, só o vereador, que é o autor do projeto, que aceitou vir falar sobre isso. Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte, o movimento LGBT é um movimento democrático, é legal, eles devem se manifestar, eles devem expressar a sua opinião, aquilo que eles querem ser, isso aí, tranquilo. A nossa lei, e existe até uma fake news, porque eles começam a propagar como se nós odiássemos as pessoas que fazem parte do movimento LGBT. E não é isso. Eles têm direito, faz o que quer da sua vida, porém o que nós queremos é preservar as crianças do ambiente a qual nós entendemos que não é um ambiente seguro. Então nós queremos discutir isso. Até onde a criança tem o direito de ir e vir, até onde é um ambiente saudável, até onde isso vai preservar, vai proteger a criança, a sua questão psicológica, o ambiente a qual ela está. Então, assim, eu acho que isso é um tema que deve ser discutido. Existe muita fake news dizendo, olha, ele odeia os LGBT, ele veio para combater. Não, nós estamos criando e discutindo uma lei para proteger as nossas crianças. Então, assim, o nosso intuito é saber, esse ambiente é um ambiente saudável? Por quê? Porque a gente que acompanha o movimento LGBT, e não é o movimento LGBT de Catanduva, não é o movimento LGBT de São Paulo, nacional, ou seja, onde for. O que nós temos de informação num contexto geral é um lugar promíscuo, onde há a exposição de nudez, a exposição do corpo, há situações de ridicularizar a religião cristã. Então, assim, até mesmo pessoas chega a ser um ponto escarnecedor, né? Pessoas com seus órgãos genitais de fora. Então a gente tem toda essa documentação. Em Catanduva, a gente não viu nada bizarro a ponto das grandes cidades. Porém, nós temos vídeos que mostram cenas de nudez. Então, assim, é um ambiente saudável para as nossas crianças, nós queremos discutir isso,
né? Nós vamos fazer com que esse projeto aí ele caminhe, ele vai para ele ser discutido e essa pauta aí vai causar muita polêmica ainda. E é por isso que a gente abriu o espaço aqui para que, por exemplo, o organizador do evento venha falar, não, é sim um ambiente saudável ou não. Eu não sei, eu nunca fui, né, num Mas evento Natália, me desse. desculpa até te cortar, sabe por que não vem? Porque não é um ambiente saudável, é uma opinião minha, eu tenho o direito de expressar. Não é um ambiente saudável, então não tem por que vir discutir. Né? Você já, por exemplo, você já foi em algum, você sabe como que funciona? Eu não estive lá presente, passei perto, mas pessoas próximas a mim foram lá, porque acho que se eu estiver num ambiente como esse, eu vou ser hostilizado, né? Porque eles me amam. Se você vê as mensagens que eu recebo, inclusive tem pessoas que estão se manifestando, são peitudo, vão lá dar a cara, falam o que quer e você sabe, falar o que quer hoje, você tem o direito de falar o que quer, mas arca com as consequências. Então já temos umas três pessoas que estão na mira aí que logo vão receber aí um boletim de ocorrência, vão responder pelo que estão afirmando. Porque estão afirmando que eu sou homofóbico, que eu sou racista, discurso de ódio, e nenhum dos meus posicionamentos eu me posiciono acerca disso. Eu me posiciono contra o movimento, é um direito meu, o que eu penso, mas de forma alguma nenhum dos meus discursos são discurso de ódio, não há nenhum tipo de preconceito. Então assim, falam o que quer. Quando você se opõe a algum tipo de movimento ideológico de esquerda, você é racista, homofóbico, fascista, mas quando a gente vai defender os nossos princípios e valores, então assim, o seu direito termina aonde começa o meu. Então a gente quer discutir isso porque é um embate... Colocar até mesmo uma classificação, né? Colocar aí a idade, porque a gente está falando de um evento que ele leva o dinheiro público, né? Querendo ou não, a prefeitura ajuda, né, na realização, vem dinheiro aí do governo estadual também, então a gente precisa ter uma classificação para saber qual idade que pode participar ou não. Né? A gente vê que é um lugar público também aberto e todas as festas têm uma classificação. Ô, Júlia, eles colocam muito que é inconstitucional o projeto. Não só em Catanduva, esse projeto já passou por outras cidades, teve até audiência pública em Sorocaba ontem, com presença de diversas pessoas. Aonde entra essa inconstitucionalidade? Onde eles alegam juridicamente? Porque a gente sabe que o pessoal do movimento, eles não querem a conversa, eles não querem debater, mas alguns já partem para uma disputa mais jurídica, né? Até fiz um comentário aqui passado que eu não tenho conhecimento jurídico, eles já vieram, né? Então você não pode comentar. Que você não é advogada. Eu não sou advogada, então realmente eu não tenho esse conhecimento. Mas eu vi por diversas cidades por onde passou que o projeto é inconstitucional, que ele entra em atrito com o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Aonde isso entra? Aonde isso conflita realmente? Ó, essa questão da inconstitucionalidade, nós estamos analisando os pontos que existe alegação de inconstitucionalidade ou não. Então, assim, no estado do Amazonas, tem um projeto de lei que ele está com uma liminar. E ele está para ser decidido no STF. Então, já faz um ano que esse projeto está lá no STF para ser discutido e até agora não existe uma definição. Então, exemplo, o ECA protege a criança, a Constituição fala do direito de ir e vir, que a criança é responsabilidade dos pais, mas também é do Estado e da sociedade. Então, assim, essa discussão ela vem realmente para que a gente tenha uma definição. Porque o ECA em si ele não fala especificamente para um evento como esse. Então, aí abre uma margem gigantesca. Até onde eu posso levar o meu filho, até onde acompanhado com o pai, ele pode estar exposto a determinadas situações. Então, assim, é inconstitucional? Então nós vamos discutir isso. Se necessário for, a gente vai pedir vistas, né, do projeto. Existe uma discussão, eu estou tramitando na casa, olha, você está desconfortável? Eu não quero colocar nenhum vereador em uma situação, olha, se ele não votar para não falar que é inconstitucional, as pessoas vão bater em cima. Longe disso, né? Eu jamais gostaria de estar numa situação dessa, mas não quero colocar os meus amigos vereadores numa situação dessa. Mas se necessário for, a gente vai pedir vistas, a gente vai discutir, a gente vai fazer uma audiência pública, a gente vai procurar moldar o projeto para que ele se torne constitucional se necessário for, mas nós vamos lutar por essa causa, então nós vamos discutir. Eu quero que a população de Catanduva, que na sua maioria são conservadoras, são pessoas que lutam, né, pela moralidade, porque até o direito e a moralidade, a gente quer saber isso, até onde vai o nosso limite, até onde a gente pode ver algumas coisas e ficar em silêncio. Então nós queremos saber isso, Catanduva quer saber, e de uma forma, essas leis ela vem para pressionar para que o STF decida logo. Porque vamos supor, se o STF decida daqui um mês
um ano que é constitucional, volta tudo lá atrás de novo. Como pode também decidir que não é constitucional e barra tudo. Beleza, mas isso gera na população a ânsia desse debate, desse diálogo. A gente quer saber até onde é constitucional ou não, até onde pode ou não pode, é imoral, não é imoral, os pais, a criança tem o direito de ir e vir, então é uma discussão. A gente só quer criar um projeto de lei, discutir. Isso foi lançado, né, na Câmara, a gente vai discutir, tem os outros vereadores, eu não sou dono da verdade, né, o movimento LGBT já se levantou, é um direito deles também, isso eu acho válido, e a gente vai discutir sobre isso, a gente vai amadurecer essa ideia e nós vamos até o final. E a Você gente recebeu... E a gente trouxe bastante da população que defende, né, esse mesmo projeto, que quer proteger a criança, que quer proteger o adolescente e que muitas vezes não tinha voz. Né? A gente via muito, principalmente dentro da prefeitura, né, da Câmara dos Vereadores de Catanduva, somente uma vereadora defendendo as pautas ideológicas da esquerda e estava muito confortável. A gente sabe que são pautas sensíveis falar desses tipos de movimento, desses tipos de ação, né? Porque você mexe com uma bolha que está praticamente ali protegida, né? Eles sim são muito unidos. Você mexeu com um, Natália, todo mundo se levanta, a gente viu isso muito claro nas redes sociais. Tem até um abaixo-assinado pedindo para que assinem contra o projeto para apresentar na Câmara dos Vereadores na segunda-feira, porque o projeto em si iria para votação na terça. Então a gente vê esses movimentos se unindo, ao contrário do conservador, que acaba vendo às vezes quieto e não, deixa lá, vamos ver onde vai dar. Concorda com o pastor, concorda com o movimento, mas às vezes tem medo de vir a público. É aquele aplauso velado, né? Isso, não, eu vou me manifestar, vão me bater, vão me cancelar. Então, traz à tona um assunto que é sensível, mas é necessário, né? Sim, E complementando o que a Renata disse, você recebeu então 2 notas de repúdio, né? Uma do Conselho do Movimento LGBT aqui de Catanduva e uma também da Comissão da Diversidade da OAB. E eu vejo aí o pessoal e também de São Paulo. Também de São Paulo. O movimento LGBT de São Paulo. Então, 3, né, pra conta aí. Como que você enxerga isso? Olha, eu vejo isso é bacana, isso é legal, isso mostra o interesse deles, né? E como eu sempre digo, na verdade hoje nós vivemos em uma ditadura, uma censura, tá? Nós vivemos uma censura que hoje você não pode, por exemplo, depende de como você se manifesta, você é lacrado na sua empresa. Depende de como você se manifesta, você é lacrado na internet. As pessoas vão te hostilizar na rua, vão te questionar. Então as pessoas têm problema demais, eles não querem mais entrar nesses embates. Então por isso que eles elegeram um representante. Então estou eu aqui. Eu acho que isso é legal, isso não vai fazer com que o projeto ele seja tirado, eles não têm poder para tirar esse projeto. O projeto tem que ser votado, né? Então os vereadores vão decidir se ele passa ou não passa, depois o prefeito pode vetar ou o projeto ou ele pode sancionar, e aí depois pode entrar com uma ADIM, e aí o judiciário vai decidir. Agora o que acontece é o seguinte, eu também não quero colocar ninguém em uma situação difícil, né? Então a gente vai estudar, a gente vai fazer com que as coisas andem, mas é normal esse tipo de movimento. Eu não tenho medo, eles podem falar o que quiser de mim, pode gritar na rua, pode fazer o que quiser. Eu tenho as minhas convicções, eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, e eu sei para que eu fui eleito. Se eu não fizesse isso e tantas outras coisas que virão, você pode ter certeza que polêmica não vai faltar, porque a gente precisa colocar só em discussão. Então o meu projeto só coloca em discussão. Eu não fui lá na tribuna e fiz politicagem. Agora eles dizem, olha, você vai lá, você fica... Não, eu só fui lá e eu acho uma sacanagem o que eles fazem com as crianças. Não existe crianças trans. Isso não existe, não tem como a gente comprovar isso. Porque assim, eles falam da inconstitucionalidade que vai em conflito com o ECA, né? Só que também tem a questão moral. Vai começar a acontecer coisas que vai em conflito com aquilo que eu acredito, que para mim é moral, é saudável. Independente do projeto passar ou não, ser votado ou não, eu acho que já levantou o Sim. debate, né? E quando a gente fala debate, a gente está falando exatamente na discussão, de trazer à tona os pontos de vista. Você acha, e eu sempre defendo que o conhecimento é a base de tudo, porque tem muita gente que às vezes é contra e não sabe nem do que está se tratando, né? Só não quer ser contra o movimento. Mas você acha que cabe uma audiência pública para a cidade, para levantar, trazer pessoas de conhecimento? Com certeza vai ter uma audiência pública sobre isso. Né? É um tema que vai longe,
nós vamos procurar uma questão, já estamos trabalhando muito na questão jurídica, com vários profissionais, vários advogados, juízes que já se aposentaram, né? Abordando sobre o tema, para ver pontos de vista diferentes, psicólogos especialistas na área infantil, na questão de crianças, e a gente vai discutir sobre esse assunto, até mesmo pessoas que são trans e qual é a opinião delas sobre esse assunto da questão da criança. O nosso problema, que fique bem claro, não é contra o movimento LGBT. Nós queremos proteger as crianças de qualquer interferência ideológica. É esse o motivo do nosso projeto, ok? Então é isso. Agradeço o pastor Júlio, agradeço o Renato. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecendo, Natália, a oportunidade de estar aqui com o pastor, né? Semana passada a gente falou sobre o assunto, teve muita repercussão. E agradecer a quem está nos dando apoio. Eu falei, eu sou independente aqui no jornal, né? Então eu sou livre para dar a minha opinião, eu não sou jornalista, eu sou realmente uma comentarista. Dei meu total apoio ao pastor Júlio nessa questão ideológica, não só contra os movimentos da diversidade, mas da criança, das cotas de negros, enfim, toda essa abordagem ideológica que a esquerda tanto defende, eu sou contra. E tem só agradecer o espaço. E quarta-feira, se Deus quiser, eu tô aqui novamente. Obrigada, pastor. E só um detalhe, quem não quer ser criticado, não saia de casa, não dê a cara. E é isso, se você não tem o que você defende, se você não sabe para onde você está indo, então não tem porquê. Se você não tem um propósito de vida, não tem porquê você se posicionar. Então assim, nós vamos lutar por aquilo que nós acreditamos e vamos até o fim, pode ter certeza disso. E a gente vai continuar falando sobre isso semana que vem, porque o projeto deve entrar na pauta semana que vem. A gente talvez tenha aí o pedido de vistas, a gente vai continuar acompanhando, vendo também como que os vereadores vão se posicionar, se vão aprovar ou não, se o projeto vai ser inconstitucional ou não. Também pode ser que tenha audiência pública, então continuamos aqui com o espaço aberto para você que faz parte aí do conselho, comissão também da diversidade, vem falar. Você que faz parte da organização desse evento, vem falar para a gente. Eu acho que as pessoas, o cidadão, né, quer saber como que é, porque muitos não participam desse tipo de evento, muitos não vão lá. Pastor Júlio, perguntei, já foi num evento desse? Não faz parte da sua cultura, então você nunca foi, não faz parte da cultura da Renata, assim como não faz parte da minha cultura, por isso nunca fui em um evento desse. E aí continuamos com a questão que a gente levanta. Será que é um ambiente saudável? Eu não sei. Então você está convidado para vir falar, para vir debater esse assunto. Tá Só bom? um detalhe muito rápido. Quando você faz um show profissional, você cobra por aquilo, você é um profissional liberal, ok? Mas quando você recebe um dinheiro público, eu fui questionado pela internet, eu pago o seu salário. Então, peraí. Então, se é o dinheiro público que está sendo usado para esse tipo de evento, então será que esse pessoal aí, eles precisam, né, de uma prestação de conta legal? Exatamente. Inclusive, a gente já vem analisando uma questão bem anterior aí também, sobre essa questão da prestação de conta, o dinheiro, o recurso, para onde vai, no nome de quem vai, como é gasto, a estrutura. Então, assim, a gente precisa, não é uma perseguição contra o movimento LGBT. A gente só quer clareza, quer dinheiro público, está sendo usado, então a gente... Né, e de início agora queremos proteger as crianças. Eu não sei o que vem futuramente, mas de início agora a gente vai proteger as crianças desse evento, porque nós acreditamos, quando eu falo nós, tem um público por trás. Nós acreditamos que não é um ambiente que traz uma proteção para as crianças, um ambiente que é propício para as crianças e para os adolescentes. E se o dinheiro público paga o teu salário, paga também o do movimento, e Sim. o dinheiro de quem também não concorda com o movimento usufrui disso? também está lá, né? É isso aí.